Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mais um vídeo no canal. Gente, hoje eu quero contar para vocês a minha experiência com a ansiedade. Para quem não sabe, eu tenho ansiedade generalizada. E eu vou contar para vocês a minha história, como aconteceu comigo, como eu descobri, né, como eu fui diagnosticada com essa doença. Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo, tá? Se você gosta, não esquece de deixar o like. Deixa agora no começo, porque senão depois você vai acabar esquecendo. Eu também sou assim, né? Eu também esqueço. Então clique agora no começo do vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Deixe um seu comentário. Me ajuda a compartilhar também o canal. Tô começando agora. Então é isso. Vamos lá pro vídeo. Bom, pessoal, tudo começou quando eu tinha de 11 para 12 anos de idade. Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, mas extremamente medrosa. Eu tinha medo de tudo. Todas as histórias que eu ouvia, eu guardava pra mim e ficava com medo de acontecer comigo. Todas as histórias ruins, né, óbvio. E assim, eu evitava quando as pessoas começavam a conversar sobre coisas ruins, eu evitava ficar por perto porque eu sabia que eu ia pegar pra mim aquilo. Quando uma pessoa passava mal, eu tenho muito medo das pessoas passar mal perto de mim, eu tenho muito medo. Então, assim, quando contavam esse tipo de história, eu já ficava com medo. Eu lembro até hoje, uma vez a minha tia contou que o filho dela, o filho, assim, que ela criava, né? Que na verdade não era o filho dela de verdade. Mas, assim, o filho dela de consideração, né? Que ela criava, filho era neto, gente, agora eu não lembro. Mas, assim, diz que ele tomou um remédio que ela tomava, que é um remédio muito forte, controlado, né? É, ele tomou e começou a passar mal, enrolou a língua pra dentro e tampou a respiração dele, né? E aí deu tudo certo, né? Ela levou ele no hospital a tempo, ele recuperou, né? Limparam todo o remédio do organismo dele, então ficou tudo bem. Mas, gente, essa história me fez um mal, que vocês entenderem. Quando ela contou essa história pra minha mãe, todas as vezes antes de dormir à noite, ou todas as vezes que eu lembrava dessa história, que era quase todos os dias, eu ficava com aquela sensação de que a minha língua ia enrolar pra dentro. Eu tinha vezes que eu ficava assim, ó, segurando a língua, porque eu tinha a impressão que a minha língua ia enrolar, mesmo sem motivo, né, sem eu ter tomado nada. E eu sempre fui assim, isso é só um exemplo, né, que eu tô contando pra vocês. Então, assim, eu nunca gostei de dormir sozinha. Sempre tive muito medo. Tanto é que eu só parei de dormir com a minha mãe quando eu vim morar com meu marido, né? Quando eu vim morar com ele, na verdade, quando eu resolvi sair de casa, né? Quando eu resolvi sair de casa foi quando eu parei de dormir com a minha mãe. Eu sempre dormi com ela. Eu tinha o meu quarto, a minha mãe fez um quarto para mim, com todo o carinho do mundo que toda mãe tem, né? Mas eu acordava de madrugada e ia pro quarto dela, eu não conseguia ficar sozinha. E nessa fase da minha vida, eu tinha muitos pesadelos. Eu tinha tanto pesadelo, era quase impossível eu dormir uma noite e não ter pesadelo. Tanto é que eu já tinha medo de dormir. Eu tava de um jeito que eu não queria dormir. Eu odiava quando chegava a noite, que eu ia ter que ficar, né, sozinha no meu quarto. Nessa época eu tinha o meu quarto, né, que eu ia dormir. Eu odiava dormir. Não, eu não conseguia, né? Eu não conseguia nem tomar banho sozinha. Eu lembro que meu irmão, o caçula, o Thiago, eu botava ele pra ficar dentro do banheiro comigo. Eu não conseguia nem tomar banho sozinha. Foi a pior fase da minha vida, assim, eu acho, gente. Foi horrível. Eu tinha medo de tudo, eu tinha pesadelo toda noite. Era aquele pesadelo de não tinha, quando eu sonhava, às vezes, com coisa ruim, né? Eu sonhava com pesadelos, essas coisas ruins, animais. Eu sonhava muito com animais, com cobras, com escorpião, que é o bicho que eu mais tenho medo no mundo. Eu tenho pavor de escorpião. Então, sempre tinha pesadelo com escorpião, com cobra, tudo que me fazia me sentir medo. Eu sonhava todas as noites. E também um pesadelo que me marcou muito
era o pesadelo de me sentir sufocada. Eu não gosto muito de falar sobre isso porque eu não gosto de lembrar, né? Esse pesadelo me marcou muito porque eu acordava, toda vez que eu acordava eu estava suada, parece que eu ficava tentando lutar contra aquilo, tentando mexer, tentando respirar, tentando gritar, pedir socorro e eu não conseguia. Gente, não, é horrível, é o pior pesadelo que uma pessoa pode ter. Recentemente eu tenho pesquisado sobre isso. Isso tem um nome, né? Na verdade, não é um pesadelo. É um. Eu não sei explicar, mas se você tiver curiosidade de saber, pesquisa no Google, que lá vai ter. É, é, Geralmente as pessoas que têm esse tipo de ansiedade, que têm esse medo que eu tenho, costumam ter esse tipo de pesadelo. Não vou saber explicar aqui pra vocês, mas é comum, né? Quem tem problema de ansiedade é comum ter esse tipo de pesadelo. Eu tinha muito medo de ser coisas, né? Coisas que contra Deus, né? Que eu sou uma pessoa muito católica, eu acredito muito em Deus. Mas eu tenho muito medo também do contra, né? Eu não gosto de falar nem nome, eu não gosto de falar sobre, mas eu tinha muito medo de ser coisa ruim, sabe? Não, eu tenho muito medo dessas coisas, muito medo mesmo, do espírito, essas coisas ruins, sabe? Eu tenho muito medo. Eu tenho medo de tudo, né? Como eu disse pra vocês, eu tenho muito medo de tudo. Então, foi quando eu comecei a sair mais de casa, minha mãe começou a sair mais, assim, ela me levava para as festas, eu saía, costumava dormir na casa de algumas amigas que eu tinha na época. Ia muito na casa delas também. Então, assim, foi passando, sabe? Essa fase ruim. Não, eu não fiz nada, não sabia o que eu tinha. Na verdade, eu achava que eu tava doente, né? Nessa época. Outra coisa também que eu esqueci de contar, eu tinha respiração muito ofegante. As pessoas achavam que eu tinha algum problema de respiração, né? Que eu ficava assim, puxando o ar toda hora, sabe? Aquela falta de ar que dá na gente. E eu achava que era doença, que era alguma coisa. Então, foi passando, né? Aí eu fiquei nessa fase da adolescência, que é uma correria danada, né? Assim, eu saía muito. Então passou, né? Trabalhei também, eu estudava de dia, trabalhava de dia, estudava de noite. Depois eu resolvi sair de casa, fui morar em outra cidade do lado, né, vizinha, bem pertinho, na casa da minha tia. E nessa época eu fiquei desempregada, mas eu não voltei a sentir nada. E depois eu comecei a estudar de novo, conheci o meu marido hoje em dia, né? E comecei a trabalhar, então sempre tive a vida muito agitada, assim, saía muito, trabalhava, sempre tinha, né, a vida agitada. Então eu não senti mais, né, aquelas coisas ruins. Passaram muitos anos, né, que ver, eu comecei a sentir esses sintomas de 11 para 12 anos. Eu acho que eu fiquei mais ou menos, gente, uns 6 meses sentindo essas crises ruins, né, de ficar com falta de ar, ter pesadelo toda noite, não conseguia ficar sozinha, aquele medo extremo de tudo. Então, eu fiquei mais ou menos uns 6 meses, né. Aí, quando eu engravidei de novo, eu tive a Maria Sofia. Eu tive algumas pequenas crises, mas eu ainda não sabia o que era. Eu sabia que era ansiedade, já me falaram, né? Já fui parar no hospital algumas vezes por conta que eu achava que eu tava passando mal. E todos os médicos falavam que era ansiedade. Mas eu não acreditava muito nisso, não. Eu ficava assim, será que eu tenho só ansiedade mesmo? Eu achava que ansiedade que não era uma doença, né? Que não trazia todos esses sintomas, né? E a ansiedade é uma doença terrível, gente. Depois que eu passei a conhecer mais sobre, meu Deus, é horrível. É uma doença assim que a pessoa tem que ter muita força para conseguir lidar, porque é difícil. E aí, voltando à história, quando eu tive meu segundo filho, o Davi Lucas, que foi. Eu tive ele, e assim que eu tive ele, começou a pandemia.
Ai, a pandemia, gente, esse coronavírus acabou comigo. Essa pandemia foi um golpe na minha vida, né? Meu marido teve uns sintomas, né? E eu fiquei isolada de tudo. Eu não gostava que meu marido saía de casa por mim, eu não queria nem que ele trabalhasse. Eu fiquei apavorada, fiquei com muito medo mesmo, vocês têm noção não. Fiquei apavoradíssima com essa doença. Acho que muita gente ficou, né? Acho que essa pandemia acabou com a saúde mental de muita gente mesmo. Então, assim, como eu já tinha, né, esse problema e não sabia, de vez em quando, uma vez ou outra eu passava mal. E aí foi aí que eu comecei a passar mal frequentemente de novo. E foi aquela coisa ruim de novo, né? Depois que meu marido teve esses sintomas, eu comecei a sentir a crise terrível de ansiedade mesmo. Não era só me sentir mal o dia todo, aquelas sensações ruins, não era crise mesmo. Eu comecei a desfalecer o corpo todinho, parecia que eu ia desmaiar. Eu sentia essa desfalência no corpo, muita falta de ar mesmo. Eu ficava assim, agitada, tremendo as pernas, tremendo o corpo, a mão suando, os pés também, fora os pensamentos ruins, né? Nossa, gente, é horrível, horrível. É uma doença que eu não desejo pra ninguém. É horrível. Eu senti todos esses sintomas. Fui procurar ajuda, né? Porque realmente não tava dando mais. Fui parar no hospital esse dia também, esse primeiro dia que eu senti todos esses sintomas juntos. Eu fui pro postinho, meu marido me levou no postinho esse dia, a minha pressão tava 20, 21, minha pressão tava altíssima, muito alta mesmo. Até a enfermeira ficou assustada, né, com o meu estado, porque a minha pressão tava muito alta. Aí eu fui atendida pelo médico, né, expliquei toda a situação e ele falou, me diagnosticou com ansiedade generalizada, me encaminhou pro psiquiatra, né. Eu fiz tratamento com psiquiatra, com psicólogo, né, fui diagnosticada mesmo com ansiedade generalizada. Comecei a fazer os tratamentos, né, passei mal várias vezes, por muitos meses também. Eu lembro que como meu marido trabalha, eu fiquei um tempo, vinha para casa da minha sogra todos os dias. Fui para casa da minha avó, da mãe do meu pai, fiquei lá uns 15 dias com ela, com meu irmão que mora com ela, com meu outro irmão que tava lá também. Foi uma época bem ruim, né? Amor? Foi uma época bem ruim, né? Mas... Oi, meu amor, vem cá, vem. Oi, minha vida. Olha quem tá aqui, gente. Oi, meu amor. Acabou de acordar, olha a cara de sono. Oi, meu Deus, que bebê mais lindo, mamãe. Te amo, vida. E aí, gente, depois que eu comecei a fazer esses tratamentos, foi aí que eu comecei a pesquisar também muito, né, sobre, e aí eu consegui estabilizar de novo, né. Hoje em dia eu tô mais tranquila, hoje em dia eu consigo lidar mais, né, com a ansiedade, faço tratamento sempre que posso, volto na psicóloga, e eu tomo medicamento também, eu ainda não consigo ficar sem, mas eu tomo todos os dias. E é isso, eu vou lidando, né, a cada dia. Eu acho que quem tem esse problema tem que procurar ajuda, não tem outro jeito. É muito difícil a pessoa conseguir, a ansiedade generalizada mesmo, ela é muito difícil a pessoa conseguir melhorar sozinha. A pessoa precisa de ajuda, precisa de medicamento. Você quer fazer xixi? Vamos lá. Sofia, abre a porta aqui pra ele. Abre a porta lá pra ele, abre a porta pra ele fazer xixi. E aí, assim, é muito difícil a pessoa conseguir lidar com a ansiedade sozinha. A pessoa precisa de ajuda, precisa de tratamento, precisa conhecer pessoas que têm o mesmo problema, conversar, pesquisar mesmo. Eu acho que pesquisar sobre
me ajudou muito, né? Entender o que é a ansiedade, o que causa a ansiedade, o que melhora, o que piora. É bom a gente saber de tudo, né? É bom você conhecer mesmo o que é a ansiedade. Então, essa é a minha dica, né? Hoje em dia eu consigo viver bem com a ansiedade, não estou curada, porque a cura é muito difícil. Eu acho que eu só vou ficar realmente curada quando eu puder voltar a trabalhar, quando eu puder voltar à minha vida ativa que eu sempre tive, né? Que agora eu não posso, porque eu tenho 2 filhos pequenos, eu não tenho com quem deixar para me trabalhar. Então, eu acho que enquanto eu estiver nessa rotina de não, a psicóloga me explicou de não ter muito o que fazer, de ficar nessa mesmice todos os dias, né? De ficar em casa, então eu acho que eu não vou ter 100% melhora, né? Mas eu consegui estabilizar mais, né? E é exatamente isso que me traz aqui, né? Eu sempre achei muito legal esse trabalho, porque é um trabalho, né? De mexer com YouTube, gravar vídeos, TikTok, Instagram, são as coisas que me distraem muito, que eu gosto muito de fazer. E eu espero muito um dia ter lucros. É claro, tem muitas pessoas assim que me admirem, que gostem de mim, que gostem do que eu faço, do que eu gravo, né? É um sonho, né? Que eu espero muito conseguir realizar um dia. Mas eu já tô feliz de estar aqui, eu já tô feliz pelas poucas pessoas que me assistem, que me acompanham. E eu agradeço muito todos os dias a cada pessoa que tá aqui, a cada pessoa que me ajudou, né? Porque tem muitas pessoas que me ajudaram muito, além da minha família. A família do meu marido também me ajudou muito. Ele, principalmente, é a pessoa que mais me deixa segura, que mais me traz confiança, é ele. Então, eu sou grata todos os dias a ele e a Deus, né? Oi, doido, meu amor. Põe lá na pia. Então, eu sou muito grata a todas as pessoas que me ajudaram, todas as pessoas que estão do meu lado, né? Agradeço a Deus todos os dias por vocês, tá bom, gente? E é isso, né? É tudo que eu tenho pra contar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, tá bom? Se inscreve no canal, comenta, deixe seu comentário também e me ajude a compartilhar o canal, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.